Eu acredito que se não tivesse acontecido essa organização, mais vida teríamos perdido. Então, salvar vida não é para qualquer um. Grandes empresas, a pandemia, foi capa de revistas aí. durante a né? pandemia, ele distribuía lá na cozinha dele 5 mil refeições por dia. Para a rua, para ajudar quem mais estava precisando. O G10 Favelas marca 500 dias de ações nas comunidades de todo o Brasil. Foram entregues 1 milhão de cestas básicas, 1.700.000 máscaras e quase 2 milhões de marmitas como essas que estão sendo distribuídas agora. Acordava o quê? Uns 5 horas, 4 horas da manhã, dependendo, tá? Já tem marmitinha pronta pra gente levar na casa deles. Quando eu percebi, eu já estava no Palmeirinha 3h30 da manhã levando cesta básica. Eu acho que a primeira lembrança foi um desespero dentro da União de Moradores, assim. Tentando ver como que a gente poderia ajudar algo que ainda a gente não sabia o que era. Pandemia, mas o que é pandemia? O que está acontecendo? Eu fiquei bem assustada, né? Ali fiquei, sei lá, mais uns 15 dias, eu acho, em casa. Eu acho que foi um mar de incertezas, né? Ali tentando absorver, morrendo de medo de morrer, com meus filhos em casa, fiquei ali um pouco desesperada. Ninguém sabia o que era aquele vírus. A gente ouviu falar da Covid, a gente estava dentro da Associação de Moradores e foi algo meio... Eu quero sair correndo e me esconder de todo mundo. Então era muito difícil para a gente conseguir compreender o que ia de fato acontecer, né? E aí eu lembro que quando veio ali as primeiras notícias, né, sobre Covid-19, me deu um medo, assim, aquela incerteza que todo mundo teve. Cara, eu lembro que quando o bicho começou a pegar, eu pedi para minha esposa e meus filhos ir para a Zona Leste, para casa da minha sogra. E eu passava a semana aqui e final de semana ia para lá. Eu tinha vezes que eu passava 15 dias aqui e passava 2 dias lá. E era desesperador. Eu vou chorar. Eu tinha ouvido falar no jornal, né? Mas assim, quando ele falou que era para ir para casa, porque não tinha como dar aula, aí eu falei assim, então realmente agora lascou. Então, no início da pandemia, ele estava prevendo muitas coisas que iriam acontecer. E muita gente estava cética com relação a isso. Às vezes as pessoas ainda não tinham noção, né? Algumas pessoas estavam com esse mesmo sentimento de medo, mas outras pessoas ainda não tinham essa noção do que estava por vir. E parecia que era uma coisa distante, na comunidade ainda estava aquele movimento e tudo mais. E aí o Gilson falou assim, Flávio, você não vai poder dar mais aula, as aulas estão suspensas, vai para casa. E a primeira lembrança que eu tenho é disso, né? Da junção dos líderes comunitários e das pessoas que estavam envolvidas em querer cuidar de Paraisópolis. Eu fiquei em casa só um dia, e aí no dia seguinte o Gilson tinha mandado a mensagem em um grupo pedindo a convocação de todo mundo, né, da equipe que trabalhava com ele, para poder ajudar, né, para criar a frente do combate à Covid-19. E como que nós, a favela e as favelas do país, iriam se comportar com esse problema, com esse vírus, né? Essa reunião aconteceu dentro do SASF Paraisópolis. Era um equipamento que a Nilde era a coordenadora junto com a Sueli. O Gilson fez uma explanação um pouco, né, que nós tínhamos de nos proteger e proteger a população, que nós iam ser os primeiros a morrer. Então, o primeiro passo para isso foi o quê? O Gilson ter o time de falar assim, opa, preciso reunir a coordenação para discutir sobre isso. O que vai ser feito daqui até esse processo, a gente vai ver no meio do caminho. Confiando de que a gente ia fazer algo que pudesse, de fato, diminuir os impactos negativos aqui dentro da comunidade. Sei lá, dar um lockdown aí. Como que seria dentro das favelas, né? A gente imaginava que, tipo, se de repente acontecer algo nesse sentido, vão fechar a avenida aí de polícia, não vai deixar nem ninguém sair da própria favela. Isso era um medo real nosso. Aí começou a loucura, né? Que a gente achou assim, será que começou a montar aquela base de guerra, né?
E ali foi crescendo o movimento, né? E foram crescendo os problemas, e junto com os problemas, as soluções. E a gente deu tudo que nós tínhamos, né? O Gilson foi um grande líder. O Gilson veio com aquela ideia de falar, não, vamos discutir o que a gente pode fazer aqui. Começamos aí nos mercados, fazer cotação de compras de alimentos para começar também a preparar as marmitas. Pô, Paraisópolis tem 3 UBS, mas não é atendimento 24 horas, é um atendimento preventivo, né? Muito foi falado, né? Tem que ficar em casa, fazer isolamento. Só que a gente mora na favela e as pessoas aqui geralmente moram com 5 ou mais pessoas dentro de casa, e as casas são mais ou menos ali 2 cômodos. O AMA de Paraisópolis, ele já é cheio durante semana, dias normais. Imagina na pandemia. Já tinha problemas, a favela tinha problemas. Então a gente via aqueles problemas e vai se alastrar isso, isso e isso. A fome vai se alastrar, a água, né? E a gente conseguiu sair da inércia de ficar dentro de casa e ir para a rua para ajudar quem mais estava precisando, mesmo sabendo que corríamos o risco. Da área da saúde, você está no meio da rua, você está querendo cuidar de pessoas, se expondo ao vírus. Enquanto estava tudo fechando, estava tudo parando, o G10 estava trabalhando, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo se organizando para poder enfrentar o que estava por vir, sabe? Mas ali foi maior a nossa decisão, a nossa vontade de ajudar, e hoje é um grande exemplo o G10 Favela para o mundo, né? Então a gente se reuniu ali, era às 19 horas, o pessoal da nossa coordenação, para poder ver estratégia, o que a gente podia fazer, quais os parceiros que a gente poderia falar. E a gente foi pegando já esses problemas que tinha dentro da favela e a gente começou a fazer ações. Para poder até atender aqui mesmo dentro do próprio pavilhão, como fazendo o exame básico que era para poder ver se estava com Covid ou não. A gente trabalhou muito, muito, muito aqui. Eu lembro que a gente virou muitas noites acordado montando a estrutura. Com a chegada da pandemia, Paraisópolis foi obrigada a se organizar ainda mais. Nós tivemos que criar a nossa própria política pública. Um conjunto de 12 iniciativas que reduziu o impacto do Covid-19 em Paraisópolis e que fez com que a população pudesse se organizar e ter mais saúde neste momento. O senhor Justo teve ideia da gente vir para cá, porque como era muita gente sem trabalhar, sem ter o que comer em casa, o que é que a gente fez? Principalmente ele, né? Ele teve uma ideia da gente vir para cá para atender a população aqui dentro, que era muita. Por causa da pandemia, assim, não tinha trabalho, estava todo mundo desempregado. Aqui, o pavilhão estava um lixo, parado, né? Aqui na frente era tudo lixo, era uma parada de louco. Quando a gente chegou aqui, parecia um galpão abandonado. Então, depois que a gente veio para cá, a gente conseguiu construir o pavilhão que é hoje, essa coisa linda, maravilhosa, cheia de salas, piso bem cuidado. Isso é tudo pela cabeça do Gilson. Fez todo aquele processo de limpeza, de transformação do local, da gente chegar, se instalar, para começar a trabalhar. Eu lembro das primeiras doações que chegaram até aqui. Então, dentro do pavilhão, como tinha salas, a gente pensou, vamos isolar umas 2, 3 salas aqui, porque as pessoas não conseguem ficar na sua casa, porque cada casa tem 5, 6 pessoas, e quando você pega o Covid, você tem que ficar isolado. Como é que você fica isolado dentro de uma casa que tem 2, 3 cômodos? Não tem como. Então as pessoas que pegaram o Covid, né, elas não tinham como fazer isolamento. Então foi criado, né, o isolamento social dentro de uma escola, que foi onde o construiu ali, para poder levar essas pessoas que tinham Covid-19 para ficar lá dentro da escola. Então a gente criou 12 ações de combate à pandemia, muito na inspiração e no sentimento que ele tinha do que ia acontecer. Então, um exemplo, qual que foi a primeira ideia? Dentro do próprio pavilhão do G10, a gente falou, olha, se realmente chegar um tempo que o hospital esteja cheio, não tem como atender, a gente vai fazer uma base dentro do pavilhão. Então o pavilhão já surgiu a base, então é a primeira ideia. O que vai acontecer dentro dessa base? Olha, a gente vai falar com alguns parceiros, a gente sabe que o pessoal não vai poder estar trabalhando, o pessoal já tem dificuldade no dia a dia, vamos falar com os parceiros para a gente poder reunir aqui e ter a cesta básica e pedir para o pessoal vir buscar. Vamos falar com os parceiros para ver se a gente consegue máscaras, para ver se a gente consegue
luva. Então, muitas ações foram criadas nesse espírito. Olha, precisamos entregar a cesta, mas garantir que as pessoas recebam com qualidade, recebam com segurança, com saúde. A gente entregava sempre bem cedo, então a equipe às vezes estava 3, 4, 5 horas da manhã já organizando as cestas básicas no campo do Palmeirinha ou em outros lugares que eram mais distantes, por exemplo, em Heliópolis. E era bem cedo esse trabalho. Então, 7 horas da manhã a gente já tinha entregado as cestas, porque já tinha dispensado as pessoas para não correr o risco de outras pessoas virem e acabarem aglomerando, né? Porque a nossa preocupação principal era justamente essa, não causar aglomeração. Então, eu acho que o primeiro impacto que o G10 trouxe foi de nos trazer, enquanto lideranças, de volta para a nossa realidade e do papel que a gente precisava cumprir, que a gente precisava ser a força e a voz das favelas naquele momento. Era comunicando isso para fora, comunicando isso para dentro, era mobilizando a imprensa, era falando com os parceiros. O G10 Favelas marca 500 dias de ações nas comunidades de todo o Brasil. Desde março de 2020 foram entregues 1 milhão de cestas básicas, 1.700.000 máscaras e quase 2 milhões de marmitas como essas que estão sendo distribuídas agora. Eu ficava num momento de atendia a imprensa e atendia a agenda do Gilson. Então, marcava lá as entrevistas do Gilson todas de forma remota, atendia a imprensa que vinha aqui, então veículos de imprensa nacional, veículos de imprensa internacional, mas também eu cuidava da agenda do Gilson para poder ele atender representantes do poder público, outras lideranças comunitárias que queriam saber o que a gente estava fazendo aqui. Então, antes, nós tínhamos alguns restaurantes que atendiam a população. Nós contratamos esses restaurantes para que eles pudessem fabricar marmitas e doar para a população mais carente da comunidade. Nós aproveitamos os grupos produtivos, por exemplo, de corte e costura, que fabricavam peças para vender, agora passaram a fabricar máscaras em Paraisópolis e em várias comunidades do Brasil. Então, a gente tinha que produzir as máscaras primeiro para se proteger e proteger a comunidade, para gerar renda. Principalmente para aquelas costureiras que trabalhavam em casa ou nas fábricas e perderam seu emprego. E ali a gente criou um programa sugerido pelo Gilson, Home Office das costureiras das favelas do Brasil. Então a gente fez máscara não só em Paraisópolis, mas em outras regiões de São Paulo e do Brasil, como Pará, Recife, Brasília, Rio de Janeiro. Então a gente começou a definir isso e começou a cuidar, sendo que não tinha tantas mãos para cuidar, e é onde nasceu os presidentes de rua, né? Uma forma de atuação que ninguém tinha visto, e ele conseguiu ver, virar, e fez isso realidade, né? A partir dos presidentes de rua é que a gente ia fazer ali as ações, muito baseados nos presidentes de rua e dando a direção. E as coisas foram se desenhando mesmo. Estava num momento desesperado de como que a gente ia atingir tantas pessoas, ajudar tantas pessoas em um momento que estava a maioria dentro de casa, que não podia sair, que tinha que se isolar. Então a gente acabou desenvolvendo o projeto dos presidentes de rua, onde o morador é voluntário, que ajuda outras pessoas, que está ali dentro da estrutura do G10, que através disso a gente conseguisse impactar muito mais pessoas. E em primeiro momento, assim, até em questão de crenças, eu não acreditava nisso, porque por que a pessoa vai colocar a sua vida em risco, vai ser voluntário para poder ajudar outras pessoas? Então, foi até uma quebra de crença minha, através do Gilson nos orientando, né, que essas pessoas começaram a se ajudar. Então, a partir dali eu vi que existia e que o significado de comunidade, que essa junção de todo mundo, acabou ganhando um novo significado. Teve o primeiro caso que a gente foi visitar, foi uma mulher próximo da pirâmide, já saindo na Giovanni. Esse primeiro caso, que aí deu o estalo para a gente realmente implantar o presidente de rua. Uma parada muito louca, onde nasceu porque as pessoas viam que não tinha mãos para cuidar, né? Eram poucas pessoas para cuidar. Muita gente, quando falo, de Paraisópolis apenas. E agora imagina quando começou a tocar o telefone de outros estados, de outras cidades, outras favelas pedindo ajuda. Isso aí foi uma loucura. E essa primeira mulher que pegou esse Covid, ela morava numa viela, e o pessoal tinha medo de passar na viela, medo de falar com ela,
Então, acontecia qualquer coisa, ninguém sabia. Então, às vezes, a mulher precisava de comida, poderia ter morrido em casa, ninguém sabia, a família não estava indo, ou, se eu não me engano, o esposo dela e o filho foram para o interior, ela ficou em casa sozinha. Só que assim, ela ficou em casa sozinha, sem cuidados, sem poder sair de casa. Só que os vizinhos ali em torno, que poderia de uma certa maneira, vamos dizer, apoiar, ou ver se estava precisando de alguma coisa, não falava. Então, meio que, olha, as pessoas estão com medo, os vizinhos não estão falando. Foi que quando um vizinho ou outro começou a falar, olha, aqui também nessa viela tem, na nossa rua tem. Então a gente começou a descobrir, foi pipocando. Tem uma moça aqui que tem uma moça que trabalha no colégio que pegou. A gente falou, tá, se a gente conseguir que os próprios moradores indiquem pra gente onde que tem os casos, a gente pode ir, mas o próprio morador também pode ser um agente. A gente começou a preparar o termo de autorização, porque a gente começou a fazer critérios, né? Quem poderia ser presidente de rua? Podia ser menor de idade, até qual idade? Dessa forma, você separa, faz a convocação dos voluntários, cada voluntário é responsável por cuidar de 50 casas, 50 famílias, e aí o presidente de rua é aquele representante que vai identificar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e aí o atendimento preferencial era para mulheres com crianças e idosos, e sempre buscando ali atender de forma mais eficiente as pessoas que estavam mais necessitadas. Foi aí onde a gente surgiu essa ideia de falar assim, tá, vamos organizar, vamos pegar o nosso pessoal, vamos colocar uma pessoa cuidando de cada 50 famílias, que é no seu quadrado. Aí começou a se organizar, aí foi surgindo, vai ser um agente, vai ser um cuidador, não, para ele também tá ajudando, ele era o presidente daquelas 50 famílias, e aí foi surgindo, foi pipocando, e surgiu aí vamos dizer, foi um marco totalmente diferente, essa questão do presidente de rua. Então, a primeira coisa que nós decidimos fazer é a organização da comunidade através dos presidentes de rua. A cada 50 casas, nós temos 2 moradores voluntários, um presidente e um vice-presidente de rua, que cuidam dessas famílias. E o mais importante, são eles responsáveis por acionar as nossas ambulâncias quando uma das famílias se sentem numa situação de vulnerabilidade, que passam mal. Em Paraisópolis, nós tivemos que fazer um processo de organização e mapeamento e identificamos mais de 600 pessoas que se tornaram voluntários para ser presidente de rua. Para além das cestas básicas, as pessoas acabam mostrando muito amor pelo que estava fazendo, né? Então, às vezes, deixava de fazer coisa em casa, né? Principalmente esse movimento acabou tomando o Brasil, 80% dos presidentes de rua são mulheres, e acabam mostrando muito mais essa força. E foi através disso que eu comecei a acreditar mais nas pessoas, principalmente de comunidade, de favela. Então, esse processo de organização em que o morador cuide do outro como uma rede de solidariedade, ele vai ficar independente da pandemia ter passado ou não. Outra coisa, na pandemia, você tinha uma pessoa em estado crítico em Paraisópolis, né, que não tinha como chegar a tempo de ser entubado ou de ser socorrido no hospital. Se alguém estiver doente aqui, a ambulância vai entrar aqui? No normal, no dia a dia, já é uma dificuldade para poder entrar. Imagina com a pandemia. As ambulâncias do SAMU não vêm em Paraisópolis. Ou seja, se o socorro rápido pode salvar vidas, isso significaria que Paraisópolis teria menos chance de sobreviver. Porque você chamava a ambulância, estão todas ocupadas, ele conseguiu botar 3 ambulâncias lá dentro. Que ficam 24 horas aqui na comunidade. Esta ambulância está junto com uma equipe de 8 profissionais, 2 médicos, 4 enfermeiros e 2 socorristas, que ficam aqui na comunidade 24 horas por dia, atendendo os chamados dos presidentes de rua. Com médicos. Permanentemente. Né? Sem depender de nada do Estado. Ele mobilizando pessoas, buscando recursos, fazendo coisas, né? Então, esse cara é um gigante. Né? Tipo, está ali com o médico, tudo equipado, a pessoa que, tipo, faz assim e as pessoas estão juntas. Isso, hoje eu não tenho palavra para descrever. O que ajudou muito foi a formação dos brigadistas. Então, tinha a formação dos brigadistas, que eram os próprios presidentes de rua que foi formado para fazer o atendimento dos primeiros socorros. Então, foi onde a gente conseguiu essas articulações para ter a ambulância aqui. Então, a gente tinha as próprias ambulâncias do G10 atendendo a comunidade. Através de um projeto com o Bombeiro Caetano, ele formou aqui mais de 258 brigadistas, porque a gente ficou com medo de ter um número muito alto de
de Covid-19, né? E as pessoas começaram a passar mal e não saber como socorrê-las. Foi feito um centro para os médicos aqui no pavilhão social, então enfermeiros, enfim. Então a gente começou a receber cestas básicas, álcool em gel. Então a ambulância ela foi extremamente importante ali para o momento da Covid, só que ela também teve casos que ela atendeu também. Então teve um momento da ambulância que o pessoal fez até parto, né? A gente realmente está começando a atender o pessoal, agora vamos para casa. A gente começou a atender o pessoal não só com a ambulância aqui, mas 24 horas. A ambulância começou a andar Paraisópolis para um lado e para o outro. Aí, conversando, foi passando o tempo. Tá, como que a gente consegue fazer isso mais organizado? Muitas diaristas ficaram sem emprego na época, elas estavam tendo um atendimento ali junto com o Emprega Comunidade. 73% das pessoas que fazem parte do nosso banco são mães, mulheres e chefes de família. Parte dessas mulheres fazem serviços com diária. E aí imagina a situação dessas pessoas que tiveram que vir para suas casas e ter que buscar alternativas para sobreviver. Então o Emprega fez um programa que se chama Adote uma Diarista, para poder apoiá-las no momento da pandemia. E aí nós atendemos em 7 estados essas diaristas. Nós fizemos doação de cesta básica, de álcool, de máscara, e a gente também fez doação de dinheiro, a partir, claro, de apoio de empresas que estavam apoiando as causas nesse momento. Por que a gente doou dinheiro? Porque a necessidade da mulher e da família ia muito além. Temos o programa Adote uma Diarista, em que nós temos já 1.032 diaristas adotadas, que elas recebem cestas básicas e kit higiene, e também 150 delas já estão recebendo um valor de R$300 por mês para que elas possam utilizar durante esse período da quarentena, durante 3 meses. Todo mundo falava, fica em casa, vai para o home office. Essa não era uma realidade, porque a gente já não recebia esses serviços, né? Então se complicou, se agravou. E aí, numa situação, o Giva, que é um menino hoje, está com 23 anos, numa situação em que a gente queria receber uma doação de cestas básicas, e a cesta chegou na porta do pavilhão do G10 e o caminhão não podia abrir. Porque no CEP, no território, no mapa, parecia que estava dentro de uma favela. E se ele abrisse, ia disparar como se o caminhão tivesse sido roubado. Nossa E aí nós fomos Senhora, constatando que existia este bloqueio do mapa, do endereço. E se a gente conseguisse montar um grande centro de distribuição, que esses moradores de favela pudessem receber dentro de casa, a gente poderia quebrar essa barreira do preconceito, quebrar esse muro invisível que existe. Eu lembro de um caminhão de cesto, tá ligado? Que chegou, que a gente tava desesperado, sabe? Que a fome já existia, né? Mas a fome tava batendo na porta de uma forma muito louca, tá ligado? Era muita gente pra gente atender. E quando chegou, do nada, chegou a doação de cesta básica, de alimento, cara. Quando abriu assim, as portas do caminhão, tava todo mundo chorando, tá ligado? Porque era um desespero misturado com alegria. Era uma parada muito louca, porque a gente vai ter condição de ajudar. E num primeiro momento a gente tinha só comida seca, de cesta básica. E quando a gente piscou o olho, chegou um caminhão com um boi inteiro, literalmente um boi inteiro. Depois chegou um outro caminhão com 1 tonelada de alimentos da CEAGESP. Um exemplo também, o Érico. O Érico chega com um caminhão aqui cheio de álcool em gel naquele patamar quando estava o álcool a R$50. O cara veio e ele podia ter vendido o álcool dele todo e ganhar muito dinheiro. Mas o pequeno chegou e e trouxe álcool para dentro da favela. Acho que o que mais me marcou é que nada é impossível, né? Que quando a gente quer de verdade, a gente consegue transformar. A gente trabalhou bastante, mas trabalhou com muita vontade, com muita garra, assim. E ver o trabalho, ver o resultado foi mais incrível ainda. A gente foi São Paulo teve a maior... Paraisópolis, né, teve a maior... Como posso dizer? Teve o maior enfrentamento do Covid-19, né? A gente teve uma base bem estruturada, isso sem apoio do governo nem nada. Então, Paraisópolis teve um índice muito baixo de contaminação do Covid por conta de toda essa estrutura, né? E também a gente, com as ações das marmitas solidárias, a distribuição de máscara, álcool em gel,
evitou muita coisa, né? As pessoas podem se alimentar, as pessoas podem se proteger e podem ficar em casa, porque mesmo que ela não estava contaminada, que estivesse contaminada, podia ir para o isolamento, que era na escola, isso facilitou que as pessoas não se contaminassem. Então, no momento que se pedia distanciamento, isolamento social, a gente conseguiu criar uma grande rede de solidariedade, de amor, onde a gente pôde contribuir com milhares, com centenas, com milhares de famílias, não só em Paraisópolis, mas no Brasil inteiro, mostrando que é possível se unir através de uma causa. Então a gente tinha álcool em gel, mano, para usar. Favelado com álcool em gel para usar na pandemia, com álcool custando 50, 60, 70 reais. Quando você se vê com uma doença que para muitos não tinha solução, tinha nem hospital, né? Todo mundo adoecendo, que pudesse ajudar as pessoas. E eu aprendi muito, eu acho que fortaleceu a minha fé e a esperança, assim. E com a gravidade que veio a pandemia, só descobriu que as pessoas são organizadas, que o Gilson é organizado, é inteligente, que ele sabe quando e como deve contar e buscar mecanismo para poder atender as pessoas de uma forma digna e tentar resolver a gravidade das situações no momento que era mais necessário. Então eu acho que a fé e a esperança fortaleceu, foi o aprendizado que eu tirei ali do Covid, né? E essa metodologia, sempre mantendo ali 1 metro de distância, o pessoal com máscara, com álcool em gel, e a gente mesmo mobilizando multidões, a gente ainda conseguiu fazer uma coisa bem organizada que se tornou exemplo, né, para outras comunidades, para outras lideranças. As pessoas que estão aqui são as pessoas que literalmente pegaram limão e fizeram uma limonada. E fizeram isso aqui ser o que ela é. A pandemia deixou muitas marcas em várias pessoas, mas também pôde mostrar que você consegue se reerguer, que você consegue se organizar. A gente fez história nessa Covid aí, com a liderança do Gilson. A gente fez história, ninguém acreditava. E inspirou outras pessoas, outros estados, né? Todo mundo acabou fazendo um pouco o que a gente estava fazendo aqui em Paraisópolis. Mas enquanto aquilo estava acontecendo, o Gilson já estava pensando lá na frente, ele estava pensando no novo normal, ele estava pensando quando acabar esse negócio, o que é que vai acontecer com as pessoas que são moradoras da favela? Com o andamento, né, com a passagem da pandemia, os negócios eles começaram a se estruturar. Ele já estava vendo que o empreendedorismo ia ser o carro-chefe quando acabasse a pandemia. Então, para que a gente possa manter isso acontecendo, esses negócios eles tiveram que dar um salto. Sair de um negócio que é um projeto, que está apoiando só uma ONG, ou só um negócio que seja, para atender não só esses negócios que estão aqui dentro, mas também para fora, porque a gente atende todo mundo. Então, já naquele momento, por conta dos presidentes de rua e da expertise toda, nascia ali o hub de inovação, empreendedorismo e impacto social do G10 Favelas, que está aí em várias comunidades. Então, eu acho que a criação desse hub é o segundo grande marco depois da pandemia. Então, o G10 hoje está em 16 estados. Ainda é pouco. O G10 tem que estar no Brasil inteiro. Já tem registros em favelas de Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. Então, esse cara é um gigante. Agora ele está lá. Ah, não, mas o fulano de tal é o grande empresário. Esse é o grande empresário. Então, existe um povo aí no Brasil que o Brasil precisa conhecer. O Brasil precisa conhecer a cara do Brasil. A cara do Brasil a maioria é essa. Essa é a maioria da população brasileira.